Jesus querido, mestre de nossas almas, de nossos corações, de nossas mentes, de nossos caminhos, mestre, que já desejamos desenhar seguindo as tuas pegadas. Gratidamos por toda a proteção com que tens pavimentado nossos caminhos, e muito especialmente nesta hora, nós te rogamos, Jesus, as bênçãos por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre todos os seus mentores e por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência, aqui nos dedicamos ao bem do ICEB. Graças te damos, pois, Jesus, rogando-te ainda bênçãos especiais para o nosso irmão Guilherme Kremer, que vai nos falar mais uma vez hoje, já todos nós agradecidos, sobre Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Que a tua paz, mestre, a tua luz permaneça conosco, abençoando o nosso encontro fraterno e por sobre também a mente e o coração de nosso Guilherme Kremer. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Ok, então, bom dia. Bom dia, Kremer. Vou dizer que você, Guilherme Kremer, é engenheiro mecânico, trabalhou 43 anos na Petrobras, tem 2 livros doutrinários publicados e atualmente é presidente do Abrigo Teresa de Jesus, vice-presidente do SEMA, na Barra da Tijuca, o Centro Espírita Maria Angélica, conselheiro do Lar Fabiano de Cristo e da Rádio Rio de Janeiro, e palestrante em vários centros espíritas. E nós agradecemos mais uma vez ao Guilherme, que vem nos falar hoje sobre Paulo, o essencial das cartas da prisão, Hebreus, Tito e Timóteo. Somos todos seus, Guilherme. Mais uma vez, então, bom dia, amigas e amigos do ICEB. É sempre uma alegria quando temos a oportunidade de nos reunirmos, embora virtualmente, mas certamente espiritualmente. Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo, que foi uma empresa difícil, porque você falar sinteticamente sobre alguém tão engrandecido, com uma dimensão enorme, muitas vezes é muito difícil. Você tem que ter um poder de síntese muito especial. Mas a última vez que nós aqui estivemos conversando, falamos um pouco sobre a Epístola aos Gálatas e a Epístola aos Romanos, aquela epístola tão fundamental para a teologia cristã, influenciou personalidades cristãs diferenciadas, como Santo Agostinho, como o próprio Lutero, enfim, vários outros pensadores. E, em especial, a teologia de Lutero, a teologia protestante, está sempre calcada na Epístola aos Romanos. Então, pegando o nosso proceder, seguindo o nosso procedimento, vamos recordar em que momento isso aconteceu. Paulo se encontrava, então, na terceira viagem missionária, na cidade de Corinto. Ele passara anteriormente 3 anos em Éfeso, saíra corrido de lá por causa de uma revolta dos Ourives, passou pela Macedônia e conseguiu chegar em Corinto. Na Macedônia, ele havia enviado 2 cartas, pelo menos, foram 4, outros falam até 6 cartas para os coríntios, mas para nós chegaram apenas 2. Sabemos que essas cartas, às vezes, eram roubadas, adulteradas, mas chegaram essas 2 cartas. Era uma comunidade muito difícil, como bem sabemos, até pela própria localização de Corinto, que ficava no istmo entre o Peloponeso e a Grécia Central. Então, recordando, Corinto tinha 2 portos, um para
o Ocidente, outro para o Oriente. Então, tinha uma população transitória muito grande, principalmente comerciantes, marinheiros. Tinha um templo para a deusa Afrodite, com sacerdotisas prostituídas. Então, era uma cidade bastante complexa. E vinha dando problemas grandes, principalmente preocupações grandes para o apóstolo, que conseguiu enviar essas cartas, duas que conhecemos, mas certamente mais de duas. E quando ele sai expulso de Éfeso e passa pela Macedônia, consegue se recuperar, tem um encontro com Lucas, que era médico, que sempre foi o fiel companheiro de Paulo, ele retorna, então, para Corinto e lá tem um momento de paz, porque realmente as suas cartas, os seus emissários, Paulo também tinha essa prática de enviar emissários para tentar contemporizar, levar as suas orientações mais diretas, encontrou a cidade de Corinto pacificada, o que para ele foi uma bênção. E lá, então, ele tem a oportunidade de escrever a carta aos romanos, porque seu olhar começa a se voltar para o Ocidente, porque todo o trabalho no Oriente já fora realizado. Então, seu olhar transcendeu mais para a região do Ocidente, ele estava mirando principalmente Roma, talvez até no seu inconsciente, sabendo a importância de Roma posteriormente para o cristianismo, e também para as terras da Espanha. Então, Paulo escreveu essa carta e pensou, então, depois de elaborada a carta e enviada, isso foi por volta aí do final do ano 50, aliás, perdão, por final do ano 62, em torno disso, 61, 62, mais no final do ano 62. Ele, depois de enviar a carta a Roma, ele começou, então, a elaborar um planejamento para fazer essa viagem para Roma. E começou assim a proceder, quando, então, surgiu um fato que nós não conhecemos esse fato pela literatura enorme sobre Paulo. Ninguém faz menção a esse fato, apenas o nosso Emmanuel no livro Paulo Estevão. Então, é uma informação muito importante que vem enriquecer. A informação espiritual enriquece o que nós temos de literatura e informações que chegaram para nós pela história tradicional. A espiritualidade e a mediunidade propiciam essas informações, evidentemente, para nós espíritas que acreditamos, né? Tanto no espírito diferenciado que é Emmanuel, quanto também, em especial, pelo seu médium, que é o Chico Xavier. Talvez outro médium, outro espírito, podia ser suscitadas aí algumas dúvidas, mas com relação a essa dupla do Cristo, não se há dúvida sobre ela. E então Emmanuel relata que quando ele estava se programando para viajar para Roma, ele recebeu uma carta de um emissário da igreja de Jerusalém, uma carta de Tiago, o famoso Tiago Menor, aquele que estava com a dura responsabilidade de conduzir aquela igreja que estava enquistada no centro das maiores tradições religiosas da época, um dogmatismo total. Então, Tiago tentava sobreviver de alguma maneira. E esta carta surpreendeu muito o apóstolo, segundo as informações de Emmanuel, porque o nosso Tiago fez um apelo para que Paulo se dirigisse para Jerusalém. E faz um relato das dificuldades que a igreja vinha sofrendo, as perseguições. Por outro lado, houve uma mudança na sua estrutura religiosa lá em Jerusalém, do Sinédrio, e eles tentaram reativar aquelas perseguições que aconteceram à época de Paulo, onde ele era o perseguidor. Então, aquelas perseguições foram reativadas, principalmente considerando a atividade de Paulo junto às sinagogas da diáspora,
Sabemos que Paulo tinha esse proceder, ele ia primeiramente àqueles que tinham conhecimento, e ele vinha obtendo êxito, e isso irritava ainda mais de sobremaneira aqueles sacerdotes do Sinédrio. Então, esses sinedritas arquitetaram então um plano e convidaram a Tiago e convenceram-no de que Paulo poderia obter a sua liberdade de expressão daquilo que ele acreditava, mas antes ele tinha que dar um testemunho de que continuava a ser um filho fiel da lei, da primeira aliança, da grande aliança de Deus com aquele povo, enfim, testemunhar todos aqueles preconceitos de raça que existiam. Se ele fizesse isso lá em Jerusalém, ele ganharia essa liberdade. Na visão de Tiago, isso era um acordo muito, muito bom. Aliás, Emmanuel dá a transparecer que Tiago estava bastante empolgado com esse acordo, mas para Paulo foi realmente algo surpreendente, porque, na verdade, ele teria como que se desdizer diante daquele sacerdote, né, de tudo aquilo que ele vinha pregando. Era quase uma situação de humilhação para ele. E o grande apóstolo refletiu, como ele sempre fazia, colocou o interesse e a vontade de Deus acima dos seus próprios interesses, da sua própria personalidade, lembrando aquelas palavras de João Batista, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Quer dizer, se era importante que isso acontecesse para a igreja, ele o faria. Ele não pensou em si, pensou, evidentemente, na sua missão. Era que, na verdade, o padrão do comportamento de Paulo. Ele pensava mais na sua missão, mais ainda naquilo dos seus interesses ou personalísticos, enfim, que são muito naturais em todos nós. E aí ele comunicou aos seus companheiros que ele iria se deslocar para Jerusalém. Evidentemente, isso ainda demandou uns 3 meses. Estamos falando do final do ano 52, mais uns 3 meses, passou o inverno, porque na época você não podia navegar no inverno, era proibida a navegação no inverno, e quando então estava encerrando o inverno, ele arquitetou e planejou voltar então para Jerusalém por embarcação. Mas ele recebeu informações de que o Sinédrio estava arquitetando, junto com a sinagoga de Corinto, um plano para matá-lo, porque ele provavelmente ia pegar, eu comentei aqui que Corinto tinha 2 portos, um para o Oriente e um para o Ocidente. Ele iria embarcar, evidentemente, no porto que dava para o Oriente, o porto de Cencreias. E, evidentemente, era um porto que estaria abarrotado de peregrinos judeus, porque ao início do ano, estamos falando aí primeiro trimestre, março e abril, aconteceria a festa da Páscoa. E, cerca de 7 semanas depois, a festa de Pentecostes. Então, os peregrinos seguiam para Jerusalém, permaneciam tanto da Páscoa e permaneciam depois mais 7 semanas para a festa de Pentecostes. E naquela confusão no porto, com aquela hostilidade daqueles peregrinos todos, seria fácil cometer ali um assassinato. Ele soube disso e saiu, de certa maneira, às pressas. No Paulo nunca era difícil ele sair de alguma cidade com assim um modo de tranquilidade, né? Ele sempre tinha que sair correndo de alguma situação. E essa situação era realmente preocupante. E aí ele resolveu ir a pé. E alguns dos seus companheiros iriam de embarcação. A pé trouxe para ele a oportunidade para ver pela última vez uma série de comunidades. Foi até a cidade de Troas, onde já estavam seus companheiros lá, e ele tinha deixado a orientação de tentarem arrumar em Troas uma embarcação possível para que eles pudessem utilizar. O Emmanuel fomenta, foi uma embarcação muito rústica, né? Foi conseguida.
eles não tinham posses, né? Só um comentário, em Troas, ou Troade, mas em Troas, aconteceu até um fato interessante. Ele ficou quase uma semana lá, tinha uma comunidade que foi fundada, então ele estava fazendo uma pregação num segundo andar de uma casa, e tinha um menino na janela. Esse menino se desequilibrou, caiu e faleceu com a queda. E registros evangélicos que Paulo foi até lá, principalmente, não os evangelhos, né, mas no Novo Testamento, com Lucas, etc., ele conseguiu trazer esse menino à vida, ele ressuscitou esse garoto. É só um comentário para que registremos um fato que realmente é diferenciado, né? Já colocando aí os poderes espirituais que já estavam conferidos a Paulo, né? Lembramos que quando ele foi expulso de Éfeso, é porque ele já vinha realizando curas, enfim, e isso trouxe aquele problemão para ele de acabar gerando uma revolta dos ourives. De Troas, então, Paulo pegou esse navio, não vou falar nem navio, né? Um barco tão simples, talvez seja o primeiro barco de peregrinos cristãos que aconteceu, né? Depois vieram várias viagens de peregrinos, até hoje são realizadas, né? Hoje é de avião, né? Vamos lá para a Palestina, vamos lá para Israel, né? Para aquela região, vai tudo de avião, mas era uma embarcação muito simples. E Paulo, então, foi até uma cidade ali, um pouco depois de Mileto, mas é interessante que registrado que nessa navegação ele passou por Éfeso, não quis nem parar. Ele parou e aportou numa região, uma praia ali perto de Mileto, e é interessante que os irmãos da igreja de Éfeso ficaram sabendo disso, não era muito distante de Éfeso, onde eles aportaram, e os participantes da comunidade cristã de Éfeso foram até Paulo, e, segundo Emmanuel, registra até a própria Maria de Nazaré ali esteve naquela praia, trazendo, evidentemente, as suas bênçãos para a atividade daquele apóstolo que estava trabalhando com denodo para seu filho querido, que era Jesus, que é Jesus. Então, foi um momento assim bastante bonito. Depois ele foi para uma outra cidade próxima, Mileto, lá conseguiu uma embarcação, teve sorte, trocou de embarcação, pegou um navio mais estruturado, que seguiu até a cidade de Tiro. Tiro já, lá, cidade fenícia, né? Próxima, talvez uns 200 quilômetros de Jerusalém. Tiro era uma cidade bastante importante. Existem registros a ela até no Evangelho. Jesus esteve perto da região de Tiro e Sidom, né? Que eram cidades parecidas, estavam cerca de 30 quilômetros uma da outra. E quando ele esteve em Tiro, tinha já uma comunidade cristã, e os médiuns recomendaram a ele para que ele não fosse para Jerusalém, que aquilo era realmente uma armadilha. E era uma armadilha, bem sabemos, né? Era uma arapuca. Mas ele estava determinado, ouviu a recomendação daqueles médiuns, mas seguiu em frente, foi até Cesareia, não a Cesareia de Filipe, mas a Cesareia Marítima, que era uma cidade importante, de praia, enfim. Aliás, era o local onde o governador da Judéia ficava, ele não ficava em Jerusalém, ele ficava em Cesareia, e lá também tinha uma comunidade cristã. E quando ele esteve em Cesareia, ele recebeu a visita de um emissário de Tiago, lhe alertando dos perigos que ele iria enfrentar, mas não precisava nem ter enviado nenhum emissário, porque ele já sabia dos riscos enormes que ele iria acabar enfrentando. Foi, então, para Jerusalém, teve um contato assim mais íntimo com Tiago, e nesse momento, né, Emmanuel até comenta que naquelas reflexões que Paulo fez
ao decidir essa viagem, quando ele ainda se encontrava em Corinto, me parece, e Emmanuel relata isso, que ele pegou o pergaminho do Evangelho para ver o que o Evangelho poderia trazer para ele, para ajudá-lo na sua decisão. Ele leu no pergaminho a passagem que encontramos no Sermão da Montanha: reconcilia-te logo com seu adversário enquanto estás a caminho. E ele estava com essa orientação de Jesus. Então, ele observou a Tiago nas suas lutas, né? Claro, Tiago se vestia quase como um doutor da lei, porque ele estava tentando sobreviver naquele caldo religioso, de tradições religiosas. Ele até se apiedou de Tiago naquele momento. Tiago expôs a ele quais eram as obrigações. Tinha uma obrigação também, era de ajudar 3 judeus que eram paupérrimos, de conceder-lhes uma reserva de dinheiro para que eles pudessem sobreviver. Claro que Paulo não tinha dinheiro, aí Tiago comentou que eles iriam ser responsáveis por essa questão do dinheiro, mas Paulo tinha que, de certa maneira, se declarar, continuar fiel ao preconceito da raça. Depois desse contato de Paulo com Tiago, eles foram até a igreja de Jerusalém, onde Paulo levou a sua opinião, claro, sempre em silêncio, porque até na igreja de Jerusalém ele percebeu e recebeu algumas críticas ao seu comportamento, mas Paulo permaneceu em silêncio e comentou que iria, então, para o Sinédrio, se apresentar diante do Sinédrio. E assim o fez. Ele foi até o Sinédrio sozinho. Ele levou apenas um auxiliar, que era de origem grega. Isso trouxe para ele alguns problemas, e começaram lá no templo uma semana de rituais, de purificação, e no 4º dia, enquanto que ele lá se encontrava, evidentemente, sempre numa situação de tensão, uma situação de embate, né? No 4º dia aconteceu, na verdade, uma grande revolta. Isso que aconteceu. Por quê? Jerusalém provavelmente já estava se aproximando da festividade de Pentecostes, né? E muitos peregrinos, imaginem, Jerusalém recebia milhares de peregrinos, todos da diáspora judaica, que vinha sofrendo com a atividade de Paulo. E quando eles souberam que Paulo lá estava, os próprios sinedritas não conseguiram controlar aquela multidão. Aliás, isso era comum naquela época. Quando ocorriam essas grandes festividades judaicas, as autoridades romanas elas buscavam manter uma guarnição militar lá para conter as confusões que normalmente surgiam, né? E foi a sorte de Paulo, que quando houve, vamos dizer, aquele princípio de rebelião, onde Paulo, na verdade, ele ia ser lapidado. Aliás, Paulo foi levado para o mesmo local, para o mesmo pátio onde Estevão fora lapidado. E quando começaram a chegar as primeiras pedras, ele recebeu algumas pedras já no seu corpo, ele se recordou do generoso Estevão, que ele havia lapidado anteriormente. Parecia que a lei ia se cumprir, mas ainda não era a hora do sacrifício de Paulo. Enquanto isso acontecia, o fiel amigo de Paulo, Lucas e outros, foram até a guarnição romana. E essa guarnição romana interferiu. O próprio tribuno que comandava, o centurião que comandava aquela guarnição, chamado Lísias, ele teve uma ação bastante ativa, conteve a multidão e levou Paulo preso para a Fortaleza Antônia, que ficava próximo do Templo de Jerusalém. É interessante que, antes de seguir para a Fortaleza, Paulo pede a Lísias
que, aliás, Lísias ficou muito impressionado com Paulo. Aliás, todos aqueles legionários, tribunos, que se acercavam de Paulo para prendê-lo, coibi-lo em alguma coisa, ficavam impressionados com Paulo e amigos de Paulo. Ele tinha essa capacidade de seus argumentos, realmente um espírito diferenciado, né? Não há quem não... Só se você estiver muito perturbado, você não consegue se envolver com um espírito como aquele. Paulo pediu a ele o seguinte: deixa-me fazer um discurso. E Paulo fez um discurso no Templo de Jerusalém antes de ser encaminhado para a Fortaleza Antônia. É interessante que esse discurso nós encontramos também no Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso querido Lucas. Paulo, então, foi até aquela Fortaleza Antônia, ele conseguiu salvar. Emmanuel relata que durante a noite até ele recebeu a visita da sua irmã, fora visitá-lo, né? Só que Lísias voltou com Paulo no dia seguinte, entendendo que os ânimos estavam serenados, né? E já sabendo principalmente da sua condição de cidadão romano. Isso foi muito importante para que Paulo conseguisse se livrar de algumas situações difíceis. E essa foi uma delas, porque Lísias ficou sabendo que Paulo era cidadão romano. E isso conferia para ele uma série de direitos naquela situação. Mas Lísias, entendendo a gravidade da situação, até porque a revolta estava íncita naquelas criaturas ainda, ele levou Paulo de volta para o Sinédrio e se apercebeu que não haveria ali um consenso e aquelas agressões iriam voltar certamente. O que Lísias fez? Retirou Paulo do templo, do Sinédrio, e resolveu, então, encaminhá-lo no dia seguinte para Cesareia, de retorno para Cesareia. É interessante que esse retorno foi bastante assim, envolvido com forças de segurança. Paulo seguiu para Cesareia com infantaria, cavalaria, muitos soldados, porque eles queriam, de certa maneira, proteger o apóstolo. E ele retorna, então, para Cesareia. Em Cesareia, o tribuno Lísias faz contato com o governador da Judéia, que na época era Antônio Félix. O governador da Judéia, por exemplo, à época da crucificação de Jesus, era Pôncio Pilatos. Então, ele que governava a região da Judéia. E o Lísias encaminhou um relatório até favorável a Paulo, colocando que ele era cidadão romano e ele precisava julgar o seu caso com maior tranquilidade em Cesareia. Em Cesareia haveria essa condição de tranquilidade, enquanto que em Jerusalém isso era totalmente impossível. É interessante que esse Antônio Félix, de certa maneira, se interessou no início do caso de Paulo, mas depois colocou de lado. E Paulo ficou em Cesareia 2 anos. 2 anos. Até que Antônio Félix saiu, foi demitido, e veio um outro procurador romano chamado Pórcio Festo. E esse Pórcio Festo resolveu fazer uma média com os sacerdotes de Jerusalém. Assim que ele assumiu o cargo, resolveu, identificando a situação de Paulo, resolveu convidar aqueles sinedritas para culminarem aquele julgamento que estava pendente lá em Cesareia. E Paulo, então, teve que passar pelas mesmas dificuldades, mas ele sabia que havia uma articulação muito forte para que ele retornasse para Jerusalém. Estava até pensando em fazer com Paulo aquilo que fizeram com Jesus, queriam crucificar a Paulo. Isso são informações que Lucas passou para o apóstolo. E aí, mais uma vez, ele teve que se valer da sua condição de romano, pediu para que fosse
fosse para Roma ser julgado pelo imperador romano, e aí toda aquela movimentação desse novo governador também não teve êxito e ficou estagnada. O grande problema era como levar Paulo para Roma. Era uma dificuldade, como é que vamos fazer isso? E aí teve um acaso que interferiu nessa questão, porque o rei Herodes Agripa II, que era bisneto do famoso e terrível Herodes o Grande, né, visitou Cesareia, foi conversar e dar as boas-vindas para o novo procurador da Judéia, procurador romano da Judéia, estava com a sua irmã Berenice e soube do caso de Paulo e se interessou em conhecê-lo. E aí tem aquele famoso diálogo entre Paulo e Herodes Agripa II, né? Quando Paulo, se você deixar Paulo falar, nunca foi boa política. Você deixar ele falar, você vai ouvir, né? E Paulo falou com tanta intensidade que Herodes Agripa II iria enunciar aquela famosa frase, né? Paulo, Paulo, as muitas letras os fazem delirar. Bem, de qualquer maneira, a partir desse encontro, o Herodes Agripa não viu nenhuma culpabilidade em Paulo e iria liberá-lo, mas havia aí uma situação difícil, porque Paulo havia pleiteado oficialmente essa opção de ser julgado pelo imperador romano lá em Roma. Então, não dava para liberá-lo. Ele tinha que fazer esse procedimento, seguir para Roma. E Herodes Agripa ajudou, então, o Pórcio Festo a elaborar, que era o procurador romano, a elaborar um pedido, articularam lá um bonito relatório, e Paulo, então, foi enviado para Roma. O seu comandante, ou melhor falando, né, o comandante da guarnição que o acompanhou, o nome dele era Júlio, e, mais uma vez, se interessou por Paulo, foi envolvido pelo magnetismo de Paulo, e Paulo, então, realizou a sua quarta e última viagem, essa para Roma, a Roma que ele tanto queria visitar, mas ele estava agora seguindo na condição de prisioneiro. Foi uma viagem bastante acidentada, bem sabemos. É interessante que, quando eles aportaram em Creta, Paulo chegou para Júlio e falou: olha, eu estou tendo aqui a orientação de que nós não devemos seguir viagem, porque vai acontecer um problema de navegação. A navegação era difícil naquela época. E aí o Júlio foi falar com o comandante, que trocou ideias com o seu piloto, mas eles fizeram os cálculos e falaram: não há problema, porque já estava se aproximando do inverno. O inverno se aproximava, né? Então, ficou quase com que uma luta, né, entre a razão e a fé, né? Sempre houve isso na humanidade, a luta entre razão e fé. A fé é Paulo levando, olha, orientação espiritual, não sigam. A outra, a razão, né, daqueles cálculos, não, ainda há possibilidade, fizemos os cálculos aqui, a navegabilidade é boa, não era boa. Paulo acabou tendo seu navio em que ele estava sendo enviado afundado numa ilha de Malta, na ilha de Malta. Foi uma situação difícil. Malta já tinha, evidentemente, algumas comunidades. Foi em Malta que Paulo foi picado por uma víbora e pressionou as pessoas porque não aconteceu nada com ele, enfim. Ou a víbora não injetou o veneno, ou foi, às vezes acontece, ou então Paulo foi ajudado pelas forças espirituais, né? Então, de Malta, eles conseguiram uma outra embarcação
e se dirigiram, então, para Roma. Lá, o centurião Júlio, que vinha comandando aquela guarnição, foi até o quartel na Via Mamentina, apresentou a Paulo, deixou todo o relatório pertinente ao caso, né, que foi analisado. É interessante que, nessa época, o chefe dos pretorianos, da guarda toda pretoriana, era um famoso general romano chamado General Burrus, que era uma criatura muito honrada. Aliás, devemos recordar que o imperador, na época, era... agora me fugiu da cabeça o imperador romano, aquele Nero, perdão, desculpa, aquele que queria acabar tirando fogo em Roma. Nero era auxiliado, era orientado por Sêneca, e tinha o general Burrus, quer dizer, ele estava cercado de pessoas honradas, com um intelecto diferenciado, e o caso de Paulo foi levado ao general Burrus, que não identificou nenhum problema, e até que fosse julgado definitivamente, ele manteve Paulo preso, mas não nas celas do quartel da Via Mamentina. Ele pôde ficar numa localidade próxima, numa hospedaria, num quarto próximo. Ele podia comer na guarnição, lá do quartel. À noite, se saísse à noite, ele tinha que estar ligado a um soldado romano. Na verdade, hoje é como se ele pegou uma prisão domiciliar. Hoje existe. Se tivesse, talvez, como é que é? Aquela tornozeleira eletrônica, eu acho que os romanos iam usar com ele. E Paulo, então, teve essa oportunidade de ficar não na prisão. E é interessante, sempre que Paulo ia até na prisão, gente, até na prisão, ele influenciava aqueles soldados, né, da guarda pretoriana. Eu acho que isso até criou uma tradição junto à guarda pretoriana, porque da guarda pretoriana surgiram, né, grandes heróis da fé posteriormente, né, como o próprio padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, enfim, e vários outros que testemunharam o cristianismo. Então, acho que Paulo trouxe uma tradição cristã impressionante, logo para a guarda pretoriana. Ele curava as pessoas, já comentamos que ele vinha envolvido com fortes e poderosas forças espirituais, né? Bem, de qualquer maneira, ele ficou 2 anos nesse quarto e foi a oportunidade, então, que ele teve de trabalhar. Porque vocês imaginem, né? Paulo já era a referência cristã da época, era o grande líder cristão. E o grande líder cristão agora estava preso em Roma. Isso, evidentemente, se espalhou por toda a comunidade, aquelas comunidades que ele fundara. Então, todo mundo sabia que Paulo estava preso. Então, todos mandavam os seus emissários para poder visitá-lo, não na prisão, mas naquele quarto, naquela prisão domiciliar. E Paulo, evidentemente, pôde, então, trazer 5 cartas. 5 cartas. Vamos fazer até um comentário aqui. Uma das cartas, e logo uma das primeiras que Paulo escreveu, foi a carta aos Hebreus. A maioria dos grandes estudiosos de Paulo, e é um número enorme de historiadores, né, que se fascinam pela vida do apóstolo Paulo, são unânimes em considerar que essa carta não é de Paulo. Entretanto, o nosso Emmanuel comenta que, quando Paulo se instalou nesse quarto, ele se interessou pelos seus irmãos de raça e convidou alguns judeus da sinagoga de Roma para visitá-lo. E ele começou, então, a trazer as suas informações, porque é interessante. Esses judeus da sinagoga de Roma, eles não vinham acompanhando muito
as atividades de Paulo nas sinagogas da diáspora. Eles, pasmem, parece que Paulo era como se fosse um pouco desconhecido para aqueles judeus. Então, eles se interessaram, foram até Paulo. Posteriormente, eles fizeram uma outra reunião, onde muitos da sinagoga estavam, imagina, nessa instalação em que Paulo se encontrava, né? Aquela quantidade de judeus todo. E Paulo, então, faz um grande discurso. E o nosso Emmanuel fala que, posteriormente, esse discurso seria escrito, né, por Paulo e se constituindo assim na Epístola aos Hebreus. É outra informação diferenciada que Emmanuel nos traz, né? E, a seguir, ele traz mais, além dessa aos Hebreus, ele traz mais 4 epístolas. Aos Efésios, da igreja de Éfeso, aquela cidade maravilhosa, onde ele passaram até 3 anos, né? É uma comunidade forte, onde João tinha uma participação grande, Maria também tinha a sua participação em Éfeso. Ele escreveu aos Efésios, ele escreveu uma epístola a Filémon. Filémon era um comerciante rico lá da cidade de Colossa. A cidade de Colossa ficava a mais ou menos uns 200 quilômetros ali de Éfeso. É interessante que a comunidade de Colossa não fora fundada por Paulo diretamente, mas fora fundada por um auxiliar de Paulo. Ele estava operando em nome, era da falange de Paulo, ele estava operando em nome de Paulo. Mas como Paulo estava lá, todo mundo sabia que ele estava preso, isso foi um impacto grande, vocês podem imaginar, na comunidade cristã, todo mundo mandava os seus emissários. Nesse caso, foi até o próprio fundador da comunidade de Colossa, esteve lá, e aí ele escreveu uma carta aos Colossenses também. E a Filémon, como eu comentava, a Filémon era um mercador rico que vivia em Colossa e tinha um escravo chamado Onésimo, que Paulo converteu e acabaria se tornando uma grande referência no cristianismo. Ele seria chefe da igreja de Éfeso, um ex-escravo, um escravo diferenciado. Então, uma carta muito curta, essa carta de Filémon talvez seja a mais curta, porque tratava muito da questão do Onésimo. Então, uma carta bastante curta. Então, vamos lá. Foi Hebreus, aos Efésios, a Filémon, aos Colossenses, né, da igreja de Colossa, e, por fim, aos Filipenses, da igreja de Filipos. Filipos era uma comunidade muito querida de Paulo, porque, na verdade, quando ele foi para a Europa, a primeira comunidade que ele fundou foi da cidade de Filipos. Então, ele tinha assim, um carinho muito grande por essa comunidade. Mas Paulo, então, escreveu essas 5 cartas, segundo Emmanuel. Segundo os estudiosos, são 4 cartas conhecidas como cartas da prisão. É interessante que, aos Filipenses, Paulo comenta, né? Embora preso, nunca me senti tão livre para escrever as coisas, né? Porque, ele, de certa maneira, ele estava protegido ali pela prisão domiciliar, lhe conferia uma liberdade para ele escrever, para ele receber. Foi um momento até de livre, nunca me senti tão livre, foi justamente quando ele estava aprisionado, né? E o que aconteceu com Paulo foi que, certa vez, já a sua fama de curador já era bastante grande, um dos seus auxiliares levou uma pessoa importante na sociedade romana, me parece o nome dele é Domício, para ser curado, porque ele teve um problema na vista, ele perdeu a visão, esse homem. E ele foi até Paulo, e Paulo lhe restituiu a visão. Então, ele ficou muito agradecido, e ele era uma pessoa assim, bastante importante na sociedade romana. Reparem, Paulo já estava quase há 2 anos em Roma e não havia um julgamento da sua situação. Que, aliás, é uma situação muito ligada à questão religiosa, então ninguém se interessava em analisar
o processo de Paulo. Ele já está lá na última, ele é sempre botado para trás, né? Vinham outros processos mais importantes, comerciais, não sei, ligados à terra, muito mais importantes que a questão religiosa, né? Então, peraí, gente, desculpa aqui, que estou com um apito. E a partir dessa influência de Domício, Paulo conseguiu ser julgado e, como não havia nenhuma acusação contra ele, ele ficou livre em Roma. E foi uma alegria, ele pôde visitar, porque prisão domiciliar é prisão domiciliar. Ele recebe as visitas, mas à noite, quando saía, tinha que... A tornozeleira dele era provavelmente uma corrente ligada a um soldado romano. Agora ele estava livre, visitou todas as comunidades cristãs de Roma, que eram, no mínimo, 7. Não existia uma igreja em Roma, existiam comunidades. Eu acho que quase que se iniciaram em casas de pessoas cristãs e que se haviam se convertido ao cristianismo. Ele ficou alegre. E aí o que ele pensou? Vou para a Espanha. E realmente encetou a viagem almejada em direção à Espanha. É interessante, estamos por volta aí do ano 63, né? Que quando Paulo vai para a Espanha, ele até adia um pouco a viagem, porque ele recebe a informação de que Pedro e João estavam chegando em Roma. Então, ele adiou um pouco a viagem dele para a Espanha, esperou o grande apóstolo, que vinha com a sua família, com João, um momento ímpar para o cristianismo, né? Um momento que você tinha a junção, né, de 3 grandes espíritos, né, diretores cósmicos da humanidade, né? Pedro, João evangelista, mais novo. João era mais novo do que Pedro e Paulo, né? Bem mais novo. Estava alcançando a sua madureza assim, no total do cristianismo. Paulo o aguardou, instalou a Pedro e seguiu viagem para a Espanha. Só que, nesse ínterim, o nosso Nero acaba se desequilibrando totalmente, né? Ele destitui o grande general Rufus, coloca uma criatura totalmente desequilibrada, um general tigelino, e mais, manda que Sêneca se suicidasse, porque Sêneca, de certa maneira, ele vinha articulando alguma ação para destituir Nero, que estava totalmente desequilibrado, né? E reparem, aqueles sustentáculos que o Nero tinha, que ainda lhe conferiam algum bom senso, foram afastados. E aí ele se desestruturou totalmente, né? E, evidentemente, acabou acontecendo aquele famoso incêndio de Roma, que testifica, que testemunha o seu desequilíbrio. Evidentemente, também, a culpa para tal situação coube aos cristãos. E começaram, então, aquelas perseguições cruéis. E João foi preso. E havia uma preocupação, porque João ainda, daqueles 3 que nós comentamos, né? Paulo, Pedro e João, ele era o mais novo, era importante que ele vivesse. E Pedro não conhecia só gente pobre, não conhecia ninguém com influência na sociedade, né? E aí não tiveram outra alternativa a não ser enviar um mensageiro. Pedro enviou um mensageiro até Paulo, que se encontrava na Espanha, para que ele retornasse para tentar ajudar a João. Paulo se encontrava na Espanha, recebeu essa solicitação, retornou para Roma, conseguiu libertar o apóstolo João, o que foi bastante importante, até para João viver, e pediu até para que João voltasse para Éfeso. João se afastou daquele caldeirão. Entretanto,
Nero já estava totalmente desequilibrado, e nesse retorno de Paulo, ele acaba sendo aprisionado mais uma vez lá no quartel da Via Mamertina. Só que ele ainda queria ter aquele julgamento com o imperador romano, acabou tendo. Nero resolveu conversar ou conhecer, melhor falando, a Paulo. Estava totalmente desequilibrado. Ele queria mais era se divertir com Paulo, né? Desdenhar de Paulo, né? Porque a figura do apóstolo já envelhecido, alquebrado por tantas lutas, foi quase um divertimento. E quando acabou aquele encontro, ele chegou para Tigelino: olha, vamos libertá-lo, vamos mostrar até a nossa visão, né, de compassiva, de compaixão, vamos libertá-lo, mas quando nós reinaugurarmos o circo, nós o prendemos durante essa festividade e o matamos. E foi o que acabou acontecendo. Paulo acabou sendo preso e sendo sacrificado, então, no ano 64. Posteriormente, Pedro também seria sacrificado em Roma, né? Aliás, os seus companheiros: Pedro, vai embora de Roma, porque João tinha retornado para Éfeso, Paulo havia sido sacrificado. E esses companheiros ficaram muito preocupados: por favor, saiam de Roma. E ele, então, começou a sair. E falam que, quando ele estava na Via Ápia saindo, ele teve a visão de ver Jesus entrando em Roma. E aí Paulo fez a famosa pergunta, né, que serviu para livros e filmes, né? Covades, para onde vais, mestre? E aí Jesus: estou indo para Roma para ser crucificado. E aí Pedro retornou e acabou também sendo crucificado de cabeça para baixo, segundo os Atos de Pedro, numa passagem muito bonita. Eu gostaria apenas de comentar que, nesse retorno da Espanha, e principalmente nessa segunda prisão, Paulo escreve 3 cartas conhecidas como cartas pastorais, né, para aqueles seus companheiros. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo e uma carta para Tito. Evidentemente, como é uma carta muito pastoral, essas cartas curtas estão ligadas à própria estruturação do trabalho das comunidades, né? E a última carta que Paulo escreveu foi a segunda carta a Timóteo, quando se encontrava preso por segunda vez em Roma. Olha, gente, são quase 10 horas, né? Eu vou apenas... eu separei aqui alguns versículos dessas cartas, então, para que nós possamos refletir um pouco sobre o que cada uma delas trouxe. Vamos já dar apenas assim vamos trazer uma lembrança delas para vocês. Está bem? Vamos iniciar com a carta. Vamos iniciar com a carta. Desculpa, que entrou aqui uma ligação, era lá do abrigo, eu fiquei preocupado, mas já estamos acabando, eu faço a ligação depois, né? Guilherme, se você quiser interromper um pouquinho, a Fátima depois vai editar, você fica à vontade. Vai? Então, só me dê um minutinho. Fátima, depois você edita. É rápido, só para ver o que essa pessoa está querendo falar comigo. Tá ok, sem problema, pode ficar à vontade. Ok. Pode cortar seu microfone, viu? Não tem problema, não. Oi, Luiz, tudo bem? O que houve? Tá bom. Tá bom. Tá bom, obrigado. Tá bom, tá legal. Mas hoje não tinha nada, hoje está liberado, né?
Ah, tá bom. Tá, e desencarnou, né? Tá ok. Tá bom. Obrigado, Luiz. Ajuda o que precisar, tá bom? Tá, tchau. Não, é só comunicado com uma pessoa lá, o amigo, o pai faleceu, então podemos retornar então, né? Então, Fátima, estamos a postos novamente? Estamos sim. Você anuncia novamente as Ok, frases tudo para bem. dar melhor Tá bom. a edição para a Fátima. Depois, então, dessa revisão que fizemos dos movimentos de Paulo, né, até a sua morte, né, nós comentamos que Paulo escreveu 5 cartas na prisão, evidentemente trazendo aquela informação de Emmanuel sobre a Epístola aos Hebreus, para os seus irmãos hebreus. Lembrando que a comunidade da sinagoga lá de Roma ela não vinha acompanhando os desdobramentos que até então acontecidos nas outras sinagogas. Então, tinha um pouco de desconhecimento sobre Paulo, então foi uma oportunidade para ele. E as 4 cartas aos Efésios, a Filemon, Colossenses e Filipenses. Então, vamos apenas fazer alguns comentários, vamos ler algumas passagens dessas cartas. Agora, as 3 últimas são as cartas pastorais, as 2 cartas para Timóteo e a carta para Tito. Nós não iremos fazer nenhuma referência, não vamos ler, porque não temos tempo para isso, né? Então, vamos iniciar com aquela primeira carta que comentamos, foi a carta aos Hebreus, e vocês vão identificar como Paulo realmente estava falando para eles, né? Então, ele inicia essa carta com uma introdução falando sobre o mistério de Cristo. Veja como é bem focada para os hebreus, né? Nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. No período final em que estamos, falou a nós por meio do Filho. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas e, por meio dele, também criou os mundos. O Filho é a irradiação da sua glória, e nele Deus se expressou tal como é em si mesmo. O Filho, por sua palavra poderosa, é aquele que mantém o universo. Depois de realizar a purificação dos pecados, sentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Ele estava falando para os judeus, né? Ele está acima dos anjos da mesma forma que herdou um nome muito superior ao deles. Por isso, irmãos santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Reparem, Paulo refere-se a Jesus como um sumo sacerdote, né? Para que aqueles judeus tivessem um pouco do entendimento do apóstolo. Repare, a carta foi escrita após um discurso que ele fez na sua casa, lá na prisão domiciliar, onde muitos judeus acorreram para lá, né? Jesus, porém, foi encarregado para um serviço sacerdotal superior, pois é mediador de uma aliança melhor. Ele usa todos os elementos judaicos, né, as alianças. Quantas alianças não foram feitas entre aquele povo, o povo guardião da promessa, com Deus, né? Eles tinham essa cultura, né? Pois é mediador de uma aliança melhor, que promete melhores benefícios. Essa aliança promete melhores benefícios. De fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, nem haveria lugar para a segunda aliança. É como se fosse se a primeira revelação fosse completa, não haveria necessidade da segunda, nem da terceira, que é a doutrina espírita, né? Mas Deus, queixando-se contra o seu povo, diz, aí ele usa as frases do Velho Testamento, eis que virão
dias, fala o Senhor, nos quais concluirei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança, eu também não me preocupei mais. Uma vez que eu hoje estou no outro ambiente, né? Uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança, eu também não me preocupei mais com eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu vou concluir com a casa de Israel. Depois daqueles dias, fala o Senhor, porei minhas leis na mente deles e as imprimirei em seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nenhum deles terá mais o que ensinar ao seu compatriota, nem ao seu próprio irmão, dizendo, conheço o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus erros. Então, Paulo, nessa epístola aos Hebreus, ele procura, evidentemente, confirmar aquela locução que ele fizera para os judeus na sua prisão domiciliar. Ele fala muito de fé nessa carta, fé e esperança. E com relação à esperança, eu queria trazer aqui uns versículos que eu achei muito bonito. Ele pede para que aqueles homens que lá estavam ficassem os olhos fixos em Jesus. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. O doutrina espírita nos explica bem isso, né? São aqueles espíritos que estão nos acompanhando, né? Principalmente aqueles que têm desavenças conosco, né? São as nossas, querem testemunhar a nossa conversão realmente ao cristianismo. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o erro que se agarra em nós. Corramos com perseverança com a perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam o ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. E aí Paulo vem elaborando essa carta, que para mim é uma carta muito bonita. Talvez eu gosto muito da carta aos Hebreus, é uma carta muito, assim, muito bonita. Com relação aos Efésios, é uma carta muito discursiva. Os historiadores acham que foi até uma carta como se fosse uma circular. Não foi uma carta assim, meio direcionada para uma igreja de Éfeso, talvez para Éfeso e outras que ali estivessem, né, próximas. E vamos ler aqui alguns versículos que também nos favoreçam a nossa reflexão, né? Aliás, esses versículos são bastante importantes. Então, vamos falar um pouco sobre eles, né? Que nós podemos resumir esses versículos no seguinte título, né? Salvos pela graça. Isso é uma visão que impacta bastante a teologia cristã protestante, né? Como também a católica. Nós sabemos que graça não é da teologia espírita, não é, mas o próprio Emmanuel fala da graça de Deus, é o favor imerecido de Deus para nós. Nós temos que considerar a graça. Aliás, é uma palavra muito bonita, né? Graça. Até quando você quer saber o nome de uma pessoa, você pergunta qual é a sua graça. Isso não é antigamente, hoje ninguém pergunta mais, né? Qual é a sua graça? Então, vamos ver aqui. Para os Efésios. Né? Vocês estavam mortos
por causa das faltas e pecados e erros que cometiam, pecados que cometiam. Outrora, vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Antigamente, também nós andávamos como eles, quer dizer, Paulo também andava como eles, submetidos ao desejo da carne, obedecendo aos caprichos do instinto e da imaginação. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Ira e justiça divina, né? Ira é uma palavra muito usada no Velho Testamento. Hoje em dia, ninguém quer saber de ira de Deus, né? Todo mundo só quer saber do amor de Deus, né? Mas ira como justiça, às vezes, é esquecido, né? Aliás, se algumas pessoas soubessem da ira de Deus, talvez não fizessem o que fazem, né? Tem aí um fator educativo, né? Que eu acho que ainda tem um viés importante nos dias de hoje. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Né? Aquela simetria, né? Em morte e vida, né? Você está como saúde, doença, liberdade. Paulo falou: nunca estive tão livre, estava preso, mas nunca se sentiu tão livre. Então, são aquelas simetrias entre os valores espirituais e materiais, né? E aí Paulo começa a afirmar: vocês foram salvos pela graça. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou, nos trouxe à vida novamente e nos fez sentar no céu. Assim, com sua bondade para conosco em Jesus Cristo, ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza da sua graça. De fato, vocês foram salvos pela graça. É o favor imerecido de Deus, realmente, por meio da fé. Evidentemente que aí nós temos aquelas consequências teológicas que daqui a pouco comentamos. E isso não vem de vocês. A fé é o dom de Deus, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras. É aquela discussão, né, que se fala. O que salva, né? É a fé ou as obras? Né? É aquela discussão. Tá. Isso não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Lembra aquela parábola que Jesus nos ensina, né? Quando você fez tudo o que tinha que fazer, você afirma: eu sou um servo inútil. Fiz aquilo que tinha que fazer. Ele não considera, na parábola, ele não ensina que a criatura é um servo inútil. É a criatura que tem que se considerar como servo inútil para que ela não tenha vaidade, não tenha orgulho quando fizer as suas ações. Jesus jamais falaria para alguém que faz o que tinha que fazer que ele é um servo inútil, mas a pessoa tem que se considerar como tal, né? Assim, tá, deixa eu ver aqui. Tá. De fato, vamos repetir, de fato, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se enche de orgulho, porque foi Deus quem nos fez. E em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. Então, sabemos que a teologia da graça está toda baseada nesse texto também, da carta aos Efésios. É uma graça de Deus, bem ligado muitas vezes também à predestinação, baseada na onisciência de Deus. Mas você estabelecer toda uma teologia, como foi apresentada e utilizada
nós, evidentemente, não seguimos. A doutrina espírita não tem essa teologia. Tanto que, para a doutrina espírita, o que vai verdadeiramente salvar as criaturas é a caridade. Mas a fé é mãe da caridade. Isso lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. É a fé que é a mãe da caridade. Aliás, mãe da caridade, mãe da esperança. Mas, ao final, na verdade, você não é... Podemos até entender da seguinte forma: nós, com a fé que nos chega, por graça de Deus, é favor imerecido, gente. Deus nos concede a vida, nos concede tudo. Nós merecemos? Não merecemos. É um favor imerecido do Pai. Nós precisamos entender a graça nesse sentido mais puro e belo, esse favor imerecido que todos nós recebemos de Deus. Estamos sempre recebendo novas oportunidades. Isso é um favor imerecido. Você tem sempre os recursos do tempo a seu favor, recursos das oportunidades. Essa graça imerecida que nós recebemos. E essa graça vem por meio da fé que a criatura tem. Evidentemente que você tem a fé para que as obras possam ser realizadas. Você é como se fosse, você não era salvo pelas obras, mas você é salvo para... Vamos dar uma outra visão. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para realizar essas obras. Você tem a fé para realizar essas obras, porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. Claro que a teologia que é protestante, eles têm até uma visão muito literal desses ensinamentos de Paulo, né? Nós precisamos ver o espírito desses ensinamentos e não tanto o seu aspecto literal. Para eles, nós não precisamos nem sofrer para ser salvo, porque quem tinha que ter sofrido já sofreu, que era Jesus. Isso eles se pautam também naquilo que Paulo escreveu. Mas nós não podemos, por outro lado, né, embora isso tenha um impacto teológico enorme, não podemos desconsiderar, né, essa questão. A predestinação, por exemplo, que é uma doutrina que às vezes é muito arraigada. Calvino colocou uma predestinação assim totalmente intensa, né? Mas que Paulo falava era: você é predestinado, porque Deus não é onisciente, onipresente, ele não sabe tudo, então ele sabe até o que não vai acontecer. Ele deixa acontecer pelo nosso livre-arbítrio, né? Porque as coisas só acontecem de duas maneiras, né? Ou porque Deus quer, ou porque Deus permite, né? Então, ele vai permitindo, né? Mas não podemos relegar ou desconsiderar, né, apenas porque é utilizada de forma literal e até fica muito simplista, né? Como eu coloquei. Você, segundo eles, você não precisa nem sofrer. Porque quem sofre... Se você já tem fé, você já está salvo. Não, você tem fé, não está salvo. Você tem que transformar essa fé em obra, em caridade. E, no final, o que vai salvar realmente nesse ciclo, né, e se completa com as obras da caridade. Foi por essa razão que Kardec afirmou: fora da caridade não há salvação. Então, essa epístola tem esses apontamentos importantes, né? Gostaria só de comentar para vocês que a epístola, eu comentei a epístola Filemon, é uma epístola bastante curta. Como eu falei, era um homem de negócio lá de Colossas e era mais relacionada às preocupações com Onésimo, que era um escravo liberto, que teria uma participação grande no cristianismo. Ele seria até chefe da igreja de Éfeso. Com relação aos colossenses, aquela criatura, aquele discípulo de Paulo que fundou essa igreja, esteve com Paulo em Roma
e lhe trouxe uma grande preocupação, que era a seguinte: começava a surgir, né, nessa comunidade, e posteriormente no século I, no século II, né, já ao final do século I, já era muito intenso, um ramo do conhecimento, assim, vamos falar, uma assim, uma forma de pensamento conhecida como gnosticismo. São os gnósticos, né? E isso já estava semeado em Colossas. E Paulo ficou preocupado, porque, evidentemente, sabemos que o cristianismo dos primeiros séculos destruiu todos os livros ligados ao gnosticismo. O que se conhece pelos comentários feitos por esses pensadores cristãos a respeito do gnosticismo. Claro que um viés muito assim forte no gnosticismo era aquela desconsideração da matéria, como se a matéria fosse um poder do mal, né? Você tivesse quase um dualismo, né? Você tem a luta entre o espírito e matéria, né? Então, entendemos que talvez tenha acontecido alguns excessos aí com relação a esse pensamento, até porque a vida material naquela época era muito difícil verdadeiramente. Então, havia como se fosse um efeito muito... Se via de uma forma muito negativa a vida material, como se não fosse ela que fosse propiciar para o espírito a sua própria elevação espiritual. Então, o pessoal da comunidade de Colossas já estava envolvida com esses pensamentos e Paulo se preocupou e escreveu essa carta. Lembre-se que foi por essa época também que surgiu aquele pensamento do corpo fluídico de Jesus, já que a matéria é o centro das dificuldades, do mal, né? Jesus jamais poderia ter vindo num corpo material. Aí começou-se, né, o docetismo, né, aquela ideia de que Jesus é uma ideia gnóstica, de que Jesus tinha um corpo espiritual ou fluídico. E ainda hoje é assim, né? A própria federação passou por uma série de dificuldades, porque se utilizou aí daqueles famosos livros que foram de Rustem, que trouxe essa visão, né? E isso trouxe uma série de dificuldades, principalmente de uma desunião muito grande, né? Até na Federação Espírita Brasileira. E hoje as pessoas já não estão muito ligadas a essa questão, ninguém está ligando se Jesus teve ou não um corpo fluido, ninguém está mais está interessado sobre isso. Então, evidentemente, graças a Deus, essas desavenças, né, originárias desse posicionamento foram minimizadas, porque nós somos muito ligados à desunião, é uma característica de um projeto de provas e expiações. E aí começa aquela disputa sem sentido, uma disputa teológica de Jesus teve ou não corpo. Mas isso vem lá do passado, são os docetas do passado que reencarnam agora e veem na matéria um mal, né? Então, pelo avançado da hora, eu teria relatado aqui mais algumas frases da Epístola aos Filipenses. As outras três são as pastorais, para as duas cartas para Timóteo e para Tito, são mais ligadas à própria estruturação da comunidade, e acho que aí compete a cada um, se tiver a oportunidade. São cartas curtas, né? E podem se informar a respeito dessas reflexões trazidas por Paulo. Então, estamos encerrando aqui o nosso comentário. Foram 4 momentos especiais para mim. Gostaria de agradecer muito o ICEB essa oportunidade, porque isso nos faz,
a nosso turno, né, termos que estudar, e sabemos que sempre que nós ampliamos o nosso conhecimento, é um benefício muito grande. Nós já vimos trabalhando nesse assunto, mas essa demanda, esse convite nos leva também a nos aprofundar um pouco mais, nos incentiva até a continuar, porque o próprio trabalho é muito grande, estamos, de certa maneira, até andando devagar com ele, mas esse convite nos anima e voltamos a mergulhar nesse espírito paulino, das suas cartas, mas principalmente da sua vida, que para nós é surpreendente. Parece que Paulo era verdadeiramente super-homem, mas pelas leituras que fazemos, identificamos que ele tinha também os mesmos problemas que nós temos, sentimos medo, ele sentia medo, joelhos trêmulos, ansiedades, enfrentou doenças, enfim, todas aquelas dificuldades que ele relata, principalmente na segunda carta aos Coríntios. Não queria, Nádia, agradecer muito o teu convite, estou sempre à disposição do ICEB e espero que esses 4 programas tenham trazido assim de uma forma bastante resumida, mas muito resumida, um pouco da vida e da obra de Paulo para vocês. Obrigado. Obrigada, Guilherme Kremer, por mais uma aula. Você disse que nós vamos mergulhar nas águas paulinas. Nós vamos ficando nessas águas, viu? E nós estamos também muito honrados no ICEB de receber um estudo primoroso como o seu, que consegue, com esse poder de síntese é uma expressão de espíritos evoluídos, viu, Guilherme? Tá bom. Pelo espírito de síntese que você trouxe para nós, e você não só está convocado, está intimado a continuar a estudar aqui no ICEB conosco, que é sempre uma alegria nós estarmos junto da sua dedicação a essa área maravilhosa. Continuamos, então, nas águas paulinas, vamos conversar a respeito. E nós não temos perguntas, mas eu, muito egoisticamente, queria dizer, e muito modestamente, quero dizer que os especialistas adoram todas as outras cartas, você deixou isso muito claro, mas a coisa que mais toca profundamente o meu coração é a 2 Timóteo, a última. Principalmente porque, além do pedido que ele faz para Timóteo levar as roupas para o inverno, o casaco, aquele é de uma emoção, né, que mostra a necessidade, né, de um homem idoso na prisão, depois de tanto sofrimento. E pedir isso a um filho, né? Porque o Timóteo era considerado um filho, ele considerava o Timóteo como um filho. Mas a coisa que mais me toca é uma frase, que ele diz assim: sinto-me só Lucas está comigo. Só Lucas. Esta frase, só Lucas está comigo, é, para mim, a grandiosa expressão da solidão de uma pessoa, solidão de um homem que, depois de ter se dedicado tanto a tantos, estava ali, não abandonado, mas fisicamente afastado dos seus afetos. Então, para mim, a coisa mais emocionante é: só Lucas está comigo. Você sabe que, só desculpa te interromper, mas... Por favor. Não. Adorei o teu comentário, até porque hoje, de manhã, eu não sei, eu abri alguma coisa, eu não sei nem em que momento, eu vi justamente essa frase, né? E fiquei também a refletir sobre ela, né? Que beleza! Depois de
ele estava sozinho. O Lucas foi realmente um grande companheiro Companheiro. de Paulo, né? Grande. Aliás, foi só um comentário, né? Quando ele esteve naqueles 2 anos lá em Cesareia, né? Paulo pediu a Lucas e ele começou então a registrar o Evangelho de Lucas e também o famoso Atos dos Apóstolos, né? Foi nesse período. Mas Lucas sempre esteve com ele e no final, lá no finalzinho, estou só com ele, só Só com ele. Lucas, só Lucas. É uma coisa grandiosa, né? Não só a lealdade, a oportunidade de ser leal, de estar presente e a grande solidão humana que o mundo de expiação e provas reserva aos seus maiores, né? Muito bem lembrado. Os maiores de Jesus, né? Que acompanham claro. Jesus. Os maiores do ponto de vista de Jesus, evidentemente. Mas eu queria te fazer ainda uma pergunta, digamos assim, se você tem informação do tamanho digamos assim, do quarto da prisão domiciliar, que você se referiu a muitos judeus que iam lá ouvi-lo. Esses muitos iam juntos ou eles iam separadamente? Porque eu queria saber o tamanho desse quarto, porque, por exemplo, a prisão marmotina, quando a gente lê e tudo, acha que é uma coisa grande, é uma coisa pequenininha. Você vai lá ver aquela cela do Paulo, é uma coisa minúscula. Pelo que Emmanuel nos coloca, primeiramente ele chamou alguns da sinagoga, companheiros da sinagoga, irmãos dele de fé, ou não de fé, de raça, né? Melhor falando, mas fé em Deus. Né? E, posteriormente, ele resolveu fazer para um grupo maior. Então, quando muitos, talvez eu tenha carregado, né? Mas esses referenciais lá da sinagoga de Roma devem ter chamado outros para ouvir. Evidentemente, acredito que seria um aposento, né, térreo, com janela. Então, alguns ficaram, provavelmente deviam estar fora, né, não dentro, né, como Jesus também, quando estava lá em Cafarnaum, né, nos recordamos daquela passagem do paralítico de Cafarnaum, né, que tentou falar com Jesus, não conseguiu, porque aquela casinha de Pedro devia ser 1 ou 2 aposentos, né? E aí ele teve que ser içado pelo teto. Então, acho que esses judeus de referência devem ter chamado outros mais, mas eu talvez tenha carregado muito do muitos, né? O que seriam muitos? Né? Talvez deve ser proporcional ao próprio quarto de Paulo. Porque, geralmente, essas coisas são pequenas, né? Os aposentos... Pois né? Não, com certeza. Só nos palácios eram grandes, mas, de um modo geral, eram pequenos os aposentos. Aliás, pelo seu comentário, eu não sei se essa prisão, as pessoas que vão ficam até meio sentem mal lá. Como é que pode, né? Não sei se você teve a oportunidade de visitá-la. Sim, fui lá. Pois pelo que você colocou, e eu li que as pessoas que têm essa oportunidade, às vezes, ficam até impressionadas, né? Como devia ser difícil você ser aprisionado naquela época, né? É impressionante, né? É impressionante. Mas você veja, naquela época era difícil. Lá era essa dificuldade. Bom, toda prisão é uma coisa extremamente difícil, evidentemente. Mas aquela estrutura cubicular onde ficou o grande, né? Essa grande luz, né? Que foi a passagem de Paulo. Mas, muito recentemente, entre nós, o Mandela, que é um homem altíssimo, acho que ele tinha 1,80 m, uma coisa assim, ele ficou durante 29 anos, né? 30, 29 anos, numa cela em que ele não podia ficar em pé. E ele ficou durante décadas lá. Impressionante, né? E quando saiu, aproveitando aqui assim essa oportunidade de falarmos sobre
um grande exemplo, né, para a humanidade. Quando ele saiu, ele foi homenageado com um grande banquete, não é isso? Tornou-se presidente. Ele convidou para sentar-se do lado direito e esquerdo dele os 2 carcereiros. Isto é de uma grandiosidade. Impressionante. Né? O comportamento dos espíritos que têm mais evolução na prisão. Né? Saí de Paulo, mas por associação à Marmitina. Como o Paulo falava, né? Embora preso, nunca me senti tão livre, né? Isso. Você sabe que o Sócrates disse isso, né? Os discípulos, quando ele estava preso, os discípulos foram lá: Sócrates, olha, nós preparamos a sua fuga, o carcereiro também já está combinado tudo. Ele falou: eu não estou preso, porque eu, como alma, como espírito, meu pensamento, tudo é livre. Então, é assim que eles se sentem, eu acho. São espíritos diferenciados. Né? Eu acho. Bem, lamentável. Bom, esse assunto não termina, por isso nós vamos continuar com a INICEP. Então, nós vamos... Acho que todos concordam. E nós queremos, por hoje, agradecer outra vez a você, Guilherme. Obrigado. Pela sua dedicação, pela seriedade, pela profundidade da sua pesquisa, pela familiaridade com que você fala sobre o assunto, que, evidentemente, explicita o seu devotamento ao assunto. Então, isso é precioso para todos nós, e nós temos isso como um presente aqui no ICEP. Muito obrigada outra vez. Fiquemos todos com Deus. Tá bom. Então, agradecendo mais uma vez a nossa manhã de estudo, de enlevamento, de alegria evangélica, nós, mestre querido, neste instante, pequeninos corações que nos elevamos ao teu, para agradecer-te, mestre amado, a dádiva que recebemos nesta manhã de paz, de harmonia, de estudo e de enlevo espiritual, seguindo os movimentos de Paulo, que peregrinou entre nós em teu nome, dissertando-nos não só com palavras, mas principalmente com atos, coragens, renúncias, para nos mostrar, nos lecionar como devemos seguir de joelhos desconjuntados na tua direção. Que a tua paz e a tua luz permaneça, Jesus, por sobre o ICEB, por sobre nosso irmão Guilherme Kremer e por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência estamos aqui buscando o melhor para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Permanecemos, portanto, mestre, ao teu dispor, mas contigo, de onde nos chegam as bênçãos, as luzes, os confortos, os apoios e as misericórdias, as alegrias, enfim. Graças te damos sob o olhar de nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nádia, desculpe, eu tenho outro compromisso. Nós estamos também, eu também tenho. Tá. Então, mas é que falando de Paulo, eu vou esquecendo um pouco. Tá bom. Você vai lá para Cruz, vai lá para... Não, é até particular meu aqui, eu tenho um compromisso com uma pessoa, vou ter que ir lá para Copacabana encontrar com ela. Então, eu queria agradecer mais uma vez a você, tá? Vamos manter contato. Vamos, porque eu estou elaborando o segundo semestre, viu? Tá bom.
Uhum. Aí você pensa, por exemplo, pode ser tipo, não sei, Santo Agostinho, você que decida aí, tá Eu bom? gosto dele, você sabe que Eu já fiz sei, palestra mas dele. ó, não, Quem mas não, só, né? desculpa, com seu intelecto diferenciado, certamente Santo Quem Agostinho não? deve ser a tua eleição também, viu? Quem não? Então, ó, iter. Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Bom, nós terminamos uma manhã linda, então vamos agradecendo a todos que estiveram em ambos os planos de existência conosco. A paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações. Sigamos em frente, juntos, em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus. Vamos sair juntos? Vamos! 1, 2, 3. 1, 2, 3.